Boa noite a todos. Não faz muito tempo nós tivemos uma palestra que falava sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? E hoje eu trouxe colônias espirituais que também são mundos habitados, mas no nosso ordem, no nosso plano. E hoje nós vamos trabalhar tudo aquilo que compete às características dessas colônias espirituais. E é claro, quando a gente fala em colônia espiritual, sempre aguça uma certa curiosidade em saber como é, onde que ficam, onde é essas colônias que vamos adentrar um dia quando deixarmos a nossa morada terrena, né? E o Espiritismo, como é uma corrente filosófica, ela tem como premissa a crença nos espíritos. Portanto, para nós espíritas, a vida após a morte continua. A nossa vida não se extingue com a morte do corpo físico. Então, ela sobrevive. E segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Veja bem, ele usa as palavras provas irrecusáveis. E ainda diz o seguinte, que a doutrina se baseia em 5 princípios essenciais. A existência de Deus, existência e a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Sem esses princípios, se a gente duvidar de algum deles, nós não somos espíritas. Porque é básico. Se não cremos em Deus, nosso Criador, se nós não acreditarmos que sobrevivemos ao corpo, na imortalidade da alma, que temos inúmeras vidas ainda para viver, né? E, na realidade, a pluralidade dos mundos habitados, que nós não somos os únicos, que esse universo vasto está habitado por seres iguais ou diferentes a nós. E, principalmente, a comunicabilidade dos espíritos, que nós temos este intercâmbio do plano físico com o plano espiritual. E a vida na Terra, ela é o quê? Ela é apenas uma passagem para todos nós, né? Por quê? Porque é uma oportunidade que nós temos de, quando estamos encarnados, podermos corrigir as nossas imperfeições a cada encarnação a qual nós estabelecemos como meta. E através da psicografia, nós recebemos em muitas obras relatos sobre a existência dessas colônias espirituais, né? Então, e esses relatos, eles comprovam o quê? Que existe a continuação da vida após a morte, certo? Ou seja, o nosso espírito, ele é eterno. Quando o nosso corpo se esvai, ele retorna ao seu plano de origem, né? O plano espiritual. E lá nós ficamos aguardando uma nova oportunidade para retornarmos ao corpo físico.
E muitas das vezes, nessas obras, nós temos um relato, né, de que quando nós desencarnamos, nós passamos por um túnel, né? Na maioria das vezes, ou vemos em filmes, ou relatos mesmo de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Se eu me via dentro do túnel, uma situação inusitada. Muitos dizem que vão até o final, né? Outros que nem chegam a ir e retornam. Então é como se fosse uma passagem. A gente não sabe dizer realmente se é real, né? Ou se é realmente um caminho para adentrarmos ao novo plano, certo? Então, para entender o que é o mundo espiritual, nós precisamos ter a certeza de que existem esses dois mundos distintos, né? Que é o mundo corporal, esse no qual nós estamos vivendo, no qual habitamos, e o mundo espiritual, que é formado pelos espíritos desencarnados. Então, o mundo espiritual nada mais é do que uma realidade extrafísica, certo? E como é a vida no mundo espiritual? Se nós acreditamos na vida após a morte, em algum momento da vida a gente já começou a imaginar de como possa ser a vida no mundo espiritual. Então é natural que nós tenhamos curiosidade sobre como é esse lugar, de como vamos viver quando deixarmos o nosso plano. Só que nem todos vão para o mesmo lugar, né? Acho que a gente acha que saímos tudo daqui e vamos tudo para o mesmo lugarzinho. E isso, com certeza, geralmente não acontece. Podemos nos visitar, mas não vamos estar no mesmo lugar, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente escuta alguns termos para quem não tem acesso à doutrina de plano espiritual, plano astral, o mais além, plano extrafísico, entre outras denominações que a gente escuta ou lê nas obras, né? E todas essas denominações não são nada mais do que dizer que todas elas se referem ao mundo invisível. Então, depois que da morte do corpo físico, o espírito ele se desprende e ele é atraído para a região compatível com a sua evolução espiritual. Então, existem vários destinos interligados, várias faixas vibracionais, e em cada uma delas reservam-se atividades em sintonia com os nossos costumes, com a condição moral de cada espírito. Nós vamos para o lugar com o qual nós nos afinizamos. Então, em algumas obras ou até livros e filmes, eles nos trazem muito uma noção de como seria a vida no mundo espiritual. A obra de André Luiz, Nosso Lar, né? Eu aconselho que leiam o livro, eu acho que ele é muito mais detalhado, ele vai muito mais a fundo do que o filme, mas o filme já nos remete a uma boa noção do que é o mundo espiritual, que conta a história de André Luiz, né? Médico quando encarnado, e vai contar a vida de quando ele desencarna, que ele vai para o umbral e depois para a colônia espiritual Nosso Lar, e é onde ele conta como é a vida nesse plano, né? O filme Amor Além da Vida também nos traz muitos ensinamentos. É um filme que vale a pena a gente assistir de novo, parar, pensar em cada cena, que tem muitos detalhes ali que realmente são incríveis e que vale a pena a gente entender de como é o processo de desencarnar. E principalmente ali,
que um dos casos é o suicídio, né? E que retrata muito bem o sofrimento de uma pessoa que tira... O filme Ghost, né? Que é um filme muito bonito, que é uma história de amor, mas que mostra, né? Para onde vamos quando nos afinizamos, né? O assassino do moço lá, ele logo foi sugado pelas trevas quando ele morre. Então, é outro filme que vale a pena assistir. E aí temos Sexto Sentido, entre outros, que vão ao encontro disso que nós estamos trabalhando hoje, que é mostrar como é a vida no mundo espiritual. E o Livro dos Espíritos nos ensina também que o intervalo das encarnações, das reencarnações, no caso, elas são sem limites. A gente estudou isso, né? Semana passada. Que nós não temos a condição realmente de precisar uma quantidade de anos que o espírito leva para voltar a um novo corpo. Porque nesse processo de voltar ao novo corpo, existem leis que precisam ser seguidas. Uma delas é a vontade própria do espírito, ou seja, o seu livre arbítrio, que vai conduzir muito isso. E nesse caso, Deus é tão bom que ele tolera, aceita até certo ponto as nossas escolhas, né? E esse intervalo ele pode levar de horas como até milhares de séculos. Só que muitas das vezes nós não precisamos levar tanto tempo. Por quê? Porque a maioria de nós sempre tem alguém, um benfeitor, que está ao nosso lado para nos orientar, para nos inspirar, que nos aconselham, que nos preparam, para que nós possamos depois, então, assumir um corpo físico novamente. Então, passamos por diversas etapas, por diversos ensinamentos e aconselhamentos antes de assumir uma nova vida. E claro que em muitos casos, né, nós encontramos com pessoas diferentes até daquelas que nós tivemos numa outra encarnação, e assim nós vamos formando novos laços, nós vamos formando novas relações de amor, de fraternidade e de aprendizado, né? E a colônia espiritual é justamente para ela nos orientar nesse sentido, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade no mundo espiritual, nessas colônias, para que nós possamos retornar mais fortes para uma nova existência. E aonde se localizam essas colônias espirituais? Então, o mundo dos espíritos, ele é dividido em faixas concêntricas, onde ele tem a Terra como o seu centro magnético. Ó, essas esferas ou dimensões, como também são chamadas, se localizam abaixo e acima da Terra. São chamadas esferas espirituais. Aqui nós vamos vendo aqui que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no meio é a Terra, né? Abaixo nós temos regiões umbralinas e acima regiões um pouco melhor. Se analisar, nós estamos bem aqui, onde mostra nosso lar, que é acima da nossa crosta terrestre. Então, segundo Mário Frigério, no livro As Sete Esferas da Terra,
o mundo espiritual ele é dividido em 7 esferas. Dá para ler? Também pequenininho, né? O abismo, que é o lugar menos elevado, cuja morada é dos espíritos que sofrem ao extremo. Ou seja, são todos aqueles que derrogaram e foram contra as leis divinas em sua total plenitude. Eles padecem muito no sofrimento. É uma das regiões mais difíceis que nós temos, e nessas regiões, tanto quanto a das trevas, lá só vão espíritos evoluídos que têm acesso a essas regiões. Nós, se um dia formos a estas regiões, só acompanhados com alguém que tenha condições de nos acompanhar nessas regiões. Sozinhos, nunca. Porque se entrarmos a essas regiões sem preparo, sem conhecimento, sem uma evolução adequada, nós nos envolveremos no ambiente e dificilmente sairemos de lá. Então, espíritos normais não adentram, só espíritos evoluídos adentram as regiões abissais e as trevas, para poder resgatar principalmente aqueles que lá estão. As trevas, abrigam os espíritos que sofrem, não tanto quanto os moradores do abismo, mas são espíritos maus, espíritos ruins, viciosos, de todas as ordens. A intenção deles realmente é estar aqui, no mundo material. Eles não estão voltados ao mundo espiritual, eles estão voltados à matéria. A crosta terrestre, que é o planeta que nós vivemos, ou seja, onde estamos nós, encarnados, nós estamos aqui na crosta. O umbral é onde habitam os espíritos que carregam fardos. Nas regiões umbralinas também ficam as colônias espirituais, mas em um ambiente separado, ou seja, nosso lar, na mesma região que o umbral. Arte, cultura e ciência, onde moram espíritos superiores em processo de finalização depurativa. Amor fraterno universal, que é o destino dos espíritos com alto grau de evolução, que não possuem mais ligação com a Terra. E diretrizes do planeta, é a região onde ficam entidades espirituais divinizadas, como Jesus Cristo. Se sabemos que na Terra existem um mundo, como eles falam ali, 30 bilhões de habitantes, 6,5 são encarnados. Os outros 23 estão no mundo espiritual. Então nós somos uma pequena parcela na crosta terrestre como encarnados. Os demais estão, como se diz, na erraticidade, vagando nessas faixas, ou espíritos superiores, ou os demais sofredores, que é a sua grande maioria. Então, como a gente vê ali, a atmosfera espiritual dessas diversas esferas, tanto mais pura quanto mais afastada da crosta terrestre, E os espíritos de maior luminosidade, obviamente, habitarão as esferas, com certeza, mais afastadas, Embora eles tenham o livre trânsito entre as outras. Como eu havia falado antes, só espíritos mais elevados podem ir às camadas mais baixas. O contrário não acontece, Então, e eles vão geralmente a essas camadas porque eles têm interesses nas suas tarefas, que é o auxílio
regenerativo e esclarecedores para os espíritos que lá habitam. E nessas esferas aqui, assim, aquela que interessa para nós é a região do umbral. Por quê? Porque a partir da crosta terrestre, que é a região habitada pelos espíritos, que ainda necessitam reencarnar na Terra. Então, eles estão comprometidos com o orbe. E é onde nós estamos. Nós estamos na crosta, juntamente com as regiões umbralinas. Aí, André Luiz nos traz essa definição de umbral, que é uma zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as partes dos deveres sagrados, demasiando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona como região de esgotamento de resíduos mentais. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam. Então, geralmente, a grande maioria vai passar por estas regiões. Muitos vão dizer, nossa, Mariane, mas olha isso. Né? Isso é um inferno. Nós temos que entender que essa zona fixa, circunscrita, não existe. Por quê? Porque elas são transitórias. Essas regiões abissais, trevosas, num planeta evoluído, elas não existirão. Mas como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde ainda o mal predomina, essas regiões ainda existem e são necessárias para o refazimento do espírito, para ele poder adentrar futuramente a uma colônia espiritual. Porque se ele não fizer esse esgotamento de resíduos mentais, mesmo que ele tivesse vontade, ele não consegue adentrar a um plano superior. Ele necessita passar por essa purificação para poder ascender a um plano melhor. Por isso que nas regiões umbralinas existem também os postos de socorros, e são inúmeros, para resgatar aqueles espíritos que ainda estão sofrendo nas suas regiões ou com uma ideia fixa, que não conseguem se libertar das condições em que ainda se encontram. Por isso, ainda tem uma classificação: umbral grosso, umbral médio, umbral superior, onde se encontra o nosso lar. Então, a região do umbral tem a região mais pesada, mais difícil, né? E vai a outra um pouco melhor, e a melhor mesmo, que é onde se encontra o nosso lar. Por que a gente cita tanto o nosso lar? Porque é o que foi trazido para nós através da obra de Chico Xavier, que veio até nós com riqueza de detalhes diante da explicação do mundo espiritual. Então, a região do umbral, ela é subdividida nesses graus. Então, em algum momento, nós provavelmente passaremos por lá. Talvez, quem sabe, nem nos recordemos dessa situação, né? Quem sabe já vamos acordar num mundo bem feliz. Mas, se a gente olhar de como nós vivemos aqui, pensando nos nossos vícios mentais, ou os vícios do corpo, tudo que a gente come, ingere e faz, tem uma consequência, certo? Aí vamos me perguntar,
Existem colônias espirituais no umbral? Existem comunidades no submundo. Elas são formadas por espíritos inferiores com o objetivo de combater as forças do bem, alimentar suas perversões e desequilibrar a humanidade. Essas colônias espirituais formadas por espíritos maus ficam mais próximas à crosta terrestre, já que seus moradores estão ligados ainda a interesses materiais. E sabe quem sustenta essas regiões e essas colônias? Nós. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, nós mantemos a energia dessas cidades, dessas colônias umbralinas. Eles têm um único interesse, que é atrapalhar a nossa vida. Eles estão enraizados junto a nós. Então, eles têm cidades, verdadeiras cidades gigantescas nessas regiões. São cidades organizadas, elas têm governador, elas têm hierarquia, elas têm uma organização e muitas delas são tão difíceis de adentrar, são tão fechadas e tão enraizadas na maldade que o plano superior deixa do jeito que está, porque não adianta tentar fazer algo, porque eles estão muito atrelados à vida material. Então o processo reencarnatório fica lá e, quando for necessário, eles são obrigados a retornar ao planeta, mas sabe-se lá de que forma retornam para cá, porque estão muito presos à ideia da maldade, né? Então, e aí, como eu falei, essas cidades, elas podem ser desfeitas a partir do momento que nós aqui não contribuirmos mais para que tenhamos força com os nossos pensamentos negativos, que eles captam e tiram de nós essa energia. Então, quanto mais nós aqui melhorarmos o nosso jeito de ser, de pensar, a nossa vida terrena, menos força lá eles terão, porque eles não terão acesso sobre nós, porque é uma questão de vibração. Se não estamos vibrando na mesma faixa, eles não terão acesso sobre nós. E isso faz com que eles percam força, né? E é claro que nessas regiões sempre vão existir postos de socorros, né? Eles existem, esses postos, para ajudar alguns espíritos que já estão preparados de alguma forma para tentar mudar de ambiente, um ambiente um pouco melhor, uma colônia nas próprias regiões umbralinas, saindo dessa região densa, dessa região difícil, né? E, como a gente fala muito dela, né? A colônia espiritual Nosso Lar, ela se situa numa zona de transição, que são colônias inseridas no umbral, como se fosse um oásis nos desertos. Os espíritos que conseguem alcançá-las, por méritos conscienciais, nelas encontram amparo e assistência, podendo reajustar-se e até mesmo evoluir. Aí a gente olha, pensa, nossa, a região umbralina, o nosso lar, e quando a gente sabe que o nosso lar é muito mais evoluído do que nós aqui, e nós achamos que o nosso lar é um verdadeiro céu, comparado com a vida terrena que nós temos. Se nós somos uma cópia grosseira do que existe no plano espiritual, e se encontra ali na terceira camada, mais perto
da região umbralina do que das regiões mais puras? Então, quanto ainda nós temos pela frente para seguir, para poder subir no nosso grau de evolução, né? E claro que mesmo no umbral nunca vai faltar proteção, né? Porque lá as pessoas permanecem por um tempo determinado, e é por isso que Jesus então permitiu que erguessem essas colônias, né, como o nosso lar, que são consagradas principalmente ao trabalho e ao socorro espiritual. E como são as colônias espirituais? Né? Muita gente pergunta se elas são realmente um bom destino. A verdade é que são. Sim, elas são um ótimo lugar, ainda que não sejam os mais elevados. Não são o céu, como a gente pensou que fosse. Certo? E por quê? Por que elas não são elevadas? Porque elas são temporárias. Elas abrigam os espíritos enquanto eles estão ligados à Terra. Então, e ao ciclo de reencarnação que existe em torno do nosso planeta. Por isso que elas são temporárias. Como eu falei antes, conforme a Terra vai evoluindo, a maldade vai deixando de existir, essas regiões de zona de transição não precisarão mais existir, porque não existirão mais espíritos voltados para o mal, porque o planeta já está em outro processo. Né? Então, por isso que elas são temporárias. Claro, né, gente? Isso vai levar muito tempo, né? Mas é assim que funciona. Então, elas na realidade são um lugar de passagem. Então, as colônias espirituais, elas não são a nossa última parada. Muito pelo contrário, né? Principalmente porque, quando a gente observa nesses livros que eu citei anteriormente, através da psicografia, a vida nessas colônias ela é muito parecida com a vida terrena. Ainda existe muita relação com a matéria, com o corpo, relações afetivas, tudo praticamente como existe aqui. Então, elas são muito voltadas ao mundo material, que é o nosso mundo aqui, né? E tanto é que muitas das vezes os espíritos, quando desencarnam, a semelhança é tão grande que eles não se sentem no mundo espiritual. Eles acham que estão no mundo terreno, vivendo aqui. Tem muitos que vão para o plano espiritual, voltam sem saber que viveram no plano espiritual. Por se sentirem num plano material. Porque é igual aqui. Aliás, é melhor que aqui, né? Muito mais moderno. Vamos adiante. Aí diz, então, as colônias não são iguais, mas a maioria possui a mesma estrutura. Sistemas de defesa, hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras, governadoria, sempre de acordo com a finalidade específica do local. Cada colônia geralmente tem uma função de tratamento e uma função específica para os espíritos que vão receber. Aí vocês vão me perguntar, mas sistema de defesa para quê? Como essas colônias estão nas regiões umbralinas, elas sofrem os ataques daqueles que vivem nas regiões abaixo, nas regiões umbral, lá daqueles umbral médio, umbral grosseiro, eles atacam essas regiões. Então existe realmente portões enormes, vigiados,
protegidos, porque eles tentam entrar na colônia espiritual, né? E claro, né, tem aqueles que também querem fugir, mas esses também são resgatados. Vamos adiante. E como a gente pode ver aqui, pelo menos nessa fotinho, isso aqui são fotos que eu tirei, que é do nosso lar, tá? Elas são organizadas igualmente como as nossas cidades aqui. A população dessas colônias, ela é dividida entre assistentes e assistidos, administradores e administrados. São comunidades heterogêneas, ou seja, tem adultos, jovens, né, crianças, e todos eles convivem e trabalham no plano espiritual. E existem algumas colônias que são exceção, que são as colônias voltadas às crianças e aos suicidas. Por quê? Porque para essas colônias necessita de pessoal realmente especializado, capacitado para lidar com aqueles espíritos, né? No Vale dos Suicidas, vamos contar com uma equipe enorme de médicos, de psiquiatras, de psicólogos que lá estão para amparar os espíritos que estão em sofrimento. E das crianças, claro, né? Professores, pedagogas, recreadores, todos voltados para aqueles que desencarnaram em tenra idade. Então, são colônias com essas especialidades, são exceções, certo? E cabe acrescentar ainda, né, que nessas colônias, elas vibram em sintonia. Então, isso significa que as colônias espirituais são regidas pelas leis da afinidade. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Com o que eu me afinizo? Como eu estou vivendo aqui? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as coisas que eu penso? Né? É isso que vai fazer com que eu vá para uma colônia ou outra colônia. Nas colônias espirituais, a reeducação e instrução são indispensáveis. Os espíritos mais evoluídos recebem o cargo de mestre e instrutor. No livro lá, Nosso Lar, André Luiz sempre tinha um instrutor junto dele. E esse instrutor se dirigia a um mestre, né? Então, e quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós geralmente podemos continuar a fazer as tarefas que nós tínhamos aqui. Ou seja, a estudar ou a continuar o mesmo ofício que nós tínhamos aqui. Isso, se nós assim o desejarmos e for do nosso mérito, né? Lá, o ensino, ele se realiza através de métodos didáticos moderníssimos e das mais aperfeiçoadas técnicas. Todos, sem exceção, nas colônias espirituais, cooperam através do trabalho. Todos eles trabalham para o engrandecimento da colônia. As leis trabalhistas são rigorosamente cumpridas e a lei do descanso é rigorosamente observado. Você trabalha, você descansa, né? Então, na obra que eu estava lendo, diz que o governador dessa colônia, ele não come, não dorme, não para nunca. Mas o superior vem e diz: hoje você vai descansar. Como é que eles fazem o descanso deles? Eles vão assistir teatros, vão para outras colônias em visita. Eles são realmente, vamos dizer, obrigados a tirar o seu descanso. Não é só no mundo terreno, mas no mundo espiritual também, né? E a quantidade de colônias espirituais
são imensuráveis. Elas são espalhadas pelo mundo todo, né? E todas elas têm a sua cultura, as pessoas são da sua mesma etnia, né? Os orientais, colônias com costume oriental, nós aqui do ocidental com os nossos costumes, elas são parecidas com o país de onde vieram, as colônias que estão sobre o país aqui, o Brasil é parecida com o Brasil, acho que da Índia é parecida com a da Índia, e assim sucessivamente, né? Então, a supervisão geral dessas colônias é atribuída por Jesus para vários mensageiros. No Brasil, quem é o nosso? Ismael. Então, Ismael é encarregado de supervisionar não só o nosso Brasil, mas também todas as colônias que estão sob o nosso país. Então, dizem que Jesus não é visto pelos espíritos, mas ele é sentido como uma luz, uma força que eles percebem. Então, colônias espirituais no Brasil. Aqui temos uma relação, deve ter umas 20 e poucas, mas tem mais de 50. Eu li ali em torno de 58 colônias no Brasil. Aqui eu citei algumas. E dessas algumas aqui eu vou falar sobre algumas também, porque dá vontade de falar sobre todas. Porque cada uma tem uma particularidade. Cada uma tem um sentido. E cada uma é linda da forma que ela foi construída, da forma que os seus habitantes cuidam dela, daqueles que eles recebem, a tarefa que essas colônias têm com cada um de nós. Então nós estamos olhando aqui, estamos vendo, nosso lar, alvorada, não sei o quê. Gente, nós estamos aqui, nós estamos encarnados. Onde é que nós vamos? Quem dera para alguma dessas colônias, não as umbralinas, entendeu? Essas são colônias igual ao nosso lar, no estilo do nosso lar. Então, se a gente quiser conhecer, eu sugiro que façam essa pesquisa, que leiam, né, cada uma delas, que elas são muito bonitas. E eu trouxe uma aqui, que é a colônia Alvorada Nova. É uma cidade espiritual com cerca de 200 mil habitantes. Eu não sei se esse dado já confere ou se já aumentou. Tá? Localizada em região umbralina, na quarta camada ao redor da crosta terrestre, no mesmo grau de inclinação da cidade de Santos, estado de São Paulo. O Brasil nem existia quando essa colônia já estava fixando os seus primeiros alicerces sobre o Brasil, né? Porque Cristo já sabia da destinação do nosso país como páter do Evangelho, né? Ele tinha já a ciência da importância da localização das camadas vibratórias ao redor do planeta e que se juntam no nosso país, né? Então, fala ali que tem-se conhecimento de que Kair Bar Schutel, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, vem desenvolvendo aí, nessa colônia, relevante trabalho, contando em todas as tarefas com inúmeros trabalhadores desencarnados e encarnados. E a posição de Kair Bar Schutel nessa colônia é de coordenador geral. Estudamos, né? Kair Bar Schutel. Está aí onde ele está. Coordenando a Alvorada Nova. E essa colônia, ela se liga a várias colônias do planeta. Ela está interligada com o mundo afora.
Ela foi o modelo para a construção do nosso lar. Deixa eu ver mais adiante. A nossa aqui, ó, nosso lar. Eu não vou me alongar muito no nosso lar, porque a gente já conhece através do filme a constituição dela. Mas eu trouxe alguns dados, né, de que ela foi construída no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. Se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro. A governadoria está no edifício de torres soberanas que se perdem no céu. Então, já por aí já vemos uma grandeza. Tem uns que compararam a colônia Nosso Lar com Dubai. Tamanhas as torres que ela tem. Também, eu acho que Balneário Camboriú já está quase chegando lá. Né? Então, o nosso lar é dividido em áreas que são responsabilidade de 6 ministérios diferentes: o da regeneração, o auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e da união divina. A hierarquia da colônia espiritual não é projetada como na Terra. Nas colônias espirituais, os espíritos mais elevados são incumbidos de tarefas de liderança, por sua experiência e sabedoria. Todo cargo maior é conseguido na base do mérito, certo? A colônia Nosso Lar, ela tem um formato de uma estrela de 6 pontas, né? Então, essas governadorias estão em volta do centro. Ela é enorme. Até falei para a Clarice que na época que foi escrito o livro, o André Luiz já disse que ela tinha 1 milhão de habitantes. Isso em 1940 e alguma coisa. 43, eu acho. Então pensa, lá nos anos 40 já tinha 1 milhão. Hoje, mas tem que ver o quanto que tinha na cidade do Rio de Janeiro, fazer um cálculo hoje deve superar muito isso. Vamos adiante. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Não é no Brasil, é na Terra. Ela distribui esses fluidos para colônias do mundo todo. Tá? Nesta colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus com cenas vivas. Eu quero ir para lá. Tá nessa? Gente, a Clarice disse, eu quero ir para o mundo espiritual. Ela disse, que isso, Mariana? Eu disse, mas olha só, né? Gente, vamos viver bem aqui, para a gente poder fazer a nossa transição num lugar maravilhoso como esse. Nem que seja como trabalhador. Não é fantástico o que nos aguarda? Né? Imagina, e olha a importância dela, que distribui fluidos. Agora vamos ver, se aqui nós vamos se identificar. Colônia das Flores. É uma das maiores colônias espirituais, inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso, em Goiás. Tem como pontos de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, a Londrina, adentrando São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em direção do sudoeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paraúna, até Alto Paraíso. Olha o tamanho dela, ela pega praticamente o estado de São Paulo todinho. Né?
E ela também é chamada de Paraíso das Flores. Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conserva a impressão da doença no perispírito. Então, por isso, né, o tamanho dessa colônia ser tão grande. Né? Sabemos que a maioria de nós desencarna de câncer. Então, a colônia, com certeza, é enorme para receber a todos aqueles que necessitam, né? Colônia Nova Esperança. Essa também é interessante. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário. O que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próximo à cidade de Palmeira, em Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Então, olha a grande importância que tem esta colônia devido à sua irradiação planetária. Pensa, catalogar todos os espíritos. Olha a função dela. Imagina os equipamentos, o quão moderna ela deve ser, para ter acesso a essas informações. Acho que a gente não consegue nem mensurar como deve ser um trabalho nessa colônia. Cada um de nós está lá com o nosso registro lá, nossa carteirinha de identidade saiu daqui e vai para lá. Cada um do planeta, não escapa um. Então é muito interessante isso, né? Temos a colônia Moscoso, que tem características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Então ela está ali na região do Espírito Santo. Ela envolve a cidade de Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Jacaraípe e adentra ao Oceano Atlântico. Vamos a mais uma colônia que é muito interessante, essa daqui. Colônia das Águas. Estou quase lá, mas vamos mais um pouquinho? Próxima entrada do rio Amazonas em terra do Brasil. Ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade, receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. As equipes espirituais dessa colônia, uma das especialidades é atender os afogados. Tá? A maioria em geral. Né? Por isso, o grande fluxo de socorristas nessa região. Então, ela tem, dizem, um cenário fantástico. E ela também é muito visitada pelos espíritos das outras colônias, porque vão em busca do seu refazimento. Por causa da água do rio, ela é enorme. Ela é uma das maiores também. Eu não tenho um mapa, mas ela praticamente a região norte todinha ela pega. Sabe? Ela é complexa, é impossível de descrever tudo que ela tem para o nosso alcance. E ela diz aqui, ó, que a Pororoca é um verdadeiro laboratório purificador de energias, agindo em favor da colônia e do planeta.
Então, dizem que é uma das mais belas. Podemos imaginar, né? Sobre a Amazônia. Diz que tem no meio delas passarelas de vidro em que você vê em cima do rio e vê todos os peixes, tudo. Você vai circulando como se estivesse adentrando a parte do rio, assim, caminhando junto deles. Diz que é uma coisa linda. E eu trouxe esse aqui, que não é uma colônia, mas é um hospital. Hospital Esperança. Essa é uma imagem que foi feita por Vanderlei de Oliveira. E ela é a imagem de uma representação do Hospital da Esperança no mundo espiritual. É o formato do hospital visto de cima, que lembra um catavento com 5 hélices. E é uma homenagem de Eurípides à nossa galáxia. Cada hélice é um pavilhão. E ao centro temos um vitral em forma de uma cúpula, similar às mesquitas, que é a parte mais nobre e na qual nos comunicamos com as esferas mais elevadas. É uma obra de amor na espiritualidade, conhecido como Sanatório Esperança ou Hospital Esperança. Foi erguida por Eurípides Barçanufo e tem como função atender os espíritos que desencarnaram necessitados de recuperarem sua saúde mental. A obra acolhe espíritos de todas as religiões cristãs, ou não, católicos, evangélicos e principalmente os espíritas. Foi pensando nos espíritas que desviaram do caminho, que eram muitos, que Eurípides montou, criou esse hospital. Deixa eu ver aqui. Quem autorizou e avalizou esse projeto foi Agostinho de Hipona e João Evangelista, entre outros integrantes da equipe do Espírito de Verdade. Vejam a importância desse hospital, gente, onde nós espíritas que escorregamos poderemos parar, né? Foram buscar por amor, obra de amor, né? Além de Eurípides Barçanufo, quem trabalha nessa instituição? Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Ferreira, Professor Cícero Pereira, Dr. Odilon Fernandes, Dona Maria Modesto Cravo, Irmãs do For, dedicando-se ao trabalho nesse santuário de amor. E sabe-se que esse hospital, juntamente com muitos outros do plano da Terra, principalmente naquela catástrofe das tsunamis, e agora no Covid, foi um ponto de referência no plano espiritual de auxílio para todos esses desencarnados. Então foram construídas novas colônias sobre essas regiões afetadas, principalmente na época da tsunami, e esse hospital recebeu a grande maioria dos desencarnados por Covid. É claro, para finalizar então, uma mensagem de Emanuel Swedenborg, cientista sueco, e ele diz: o universo se compõe de várias esferas diferentes, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenho conseguido. Então, depois de ver todas essas futuras cidades que um dia poderemos habitar, eu acho que nos enche de
vontade de cada dia nos tornarmos melhor, de estudarmos mais, de aprendermos mais, de nos doarmos mais, porque existem locais realmente nos esperando, nos aguardando, famílias inteiras querendo nos receber e nos abraçar como uma bela morada. Então, que nós possamos ser merecedores de irmos para um lugar de muita luz e de muita felicidade. E quem sabe um dia nós podemos não só receber o abraço daquele familiar, mas esse abraço, né? Irmos em encontro a esse abraço. E com certeza todos nós um dia adentraremos uma dessas regiões divinas para dar um longo e caloroso abraço no nosso irmão maior.